Vamos orar para que Deus possa abençoar, para que possamos fazer o nosso melhor para anunciarmos ao mundo a breve volta de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando essa semana, né, sobre salvação, e o tema de hoje é salva a nossa história. É bem certo que todos nós temos uma história de vida, não é verdade? Por isso nós estamos aqui, né? Um dia nós nascemos, crescemos, vivemos, e hoje nós somos o resultado, né, da nossa vida passada, das nossas decisões, das nossas frustrações, dos nossos traumas. Todos nós temos nossos traumas, sabe, irmãos? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que assim, todos nós temos nossos desvios emocionais, né? Alguns mais, outros menos. Obrigado, mas alguns mais, outros menos, né? Isso vai ser determinado muito pela infância que nós tivemos, a forma que nós fomos educados, o ambiente, né, que nós pertencemos, né? Os nossos acertos e erros, as nossas frustrações, né? Exatamente o que faz de nós hoje. Todos nós somos assim. E é bom que a gente tenha essa análise pessoal, né? Essa análise pessoal, porque aí fica mais fácil nós entendermos algumas decisões que nós tomamos. É bom fazer uma análise das pessoas também dentro desse contexto, que isso explica muito de quem é quem, por que age assim, por que faz desse jeito. Então todos nós somos aí a somatória, né, dessa vida passada aí, que vem com seus problemas, né? É um pacote, né? Um pacote. Então analisar a história das pessoas é muito bom. Ajuda-nos a entendermos quem são essas pessoas, por que agem assim, né? Algumas às vezes mais espontâneas, né? Outras mais brutalizadas, outros mais emocionais, né? E aí é o perfil de cada um, mas nós somos assim mesmo, e a humanidade é assim mesmo. E a Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres que também tiveram o seu passado, né? Com os seus problemas. Alguns fracassaram, alguns ficaram no meio do caminho, como Judas, por exemplo, né? Mas outros, sabe, dos seus problemas se tornaram gigantes. E quando assim eu pensei em falar de história de vida, eu pensei num jovem que para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia, de superação, sabe, de fé em Deus. Estou falando de quem? Será? José. Para mim, uma das mais lindas histórias na Bíblia, irmãos, que fala de uma pessoa que conseguiu superar os seus traumas, os seus problemas e vencer. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a sua história e dos seus segredos, né? Por quê? Por que José foi um vencedor? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por Tua graça infinita e a oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra neste momento. Amém. E nós de nós mesmos não temos como entendê-la, por isso nós suplicamos a unção do Teu Santo Espírito. Amém. Para nos dar o discernimento, Senhor, para entendermos a Tua vontade, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. José, filho de quem mesmo? Jacó. O filho da velhice dele, né? O filho da velhice. Sua mãe até então não havia dado filhos, né? Ela não havia dado filhos a Jacó. E José nasce da sua velhice. Seus irmãos, 11 irmãos, complicados, né? E a Bíblia nos dá aí o perfil. Estou fazendo aqui um pano de fundo da história, né? Para a gente recordar um pouquinho a história desse jovem. A Bíblia nos conta que os seus irmãos eram complicados, irresponsáveis, tinham sérios problemas de relacionamento com seu pai, por essa vida meio estranha que eles levavam.
E por outro lado, José era o filho mimado, era o filho do coração, porque era o filho da velhice, era o filho da esposa que ele amava. E isto fazia diferença no relacionamento entre eles. Tanto é que certa vez Jacó mandou fazer uma túnica, né, que a Bíblia chama de túnica talar, colorida, né? As cores naquela época não eram muito comuns, sabe? Porque eram assim, artigos caros, né? Mas Jacó mandou fazer uma túnica colorida para o seu filho, o filho predileto, o filho querido. E vocês imaginam a reação que isso ocasionava nos outros irmãos? Uma inveja tremenda, um conflito tremendo. A Bíblia diz que José, não dá para a gente ler tudo, né? Mas depois você pode aí, a partir do capítulo 37 de Gênesis, você vai compreender um pouquinho mais da história desse jovem, né? A Bíblia diz que José era enviado pelos seus pais para olhar como é que estavam os seus irmãos. E o que José fazia? Olhava lá e trazia o quê? Trazia um relatório. Ó, pai, está faltando ovelha lá. Olha, os irmãos estão, né? Ó, muita brincadeira, né, não são responsáveis. E aí, irmãos, causavam uma fúria entre os irmãos. José foi criado desta forma, desta maneira. Aí de repente José começa a ter alguns sonhos, né? E começa a relatar para os seus irmãos. Olha, nós estávamos colhendo trigo, aí cada um tinha o seu feixe de trigo, né? E o feixe de trigo de vocês se curvaram ao meu feixe de trigo. E os irmãos, ó. Aí depois um outro sonho, né? O sol, a lua, as estrelas, representando o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, se curvando diante dele também. E os irmãos ficavam revoltados, irmãos, com isso. E certa vez, os irmãos pastoreando as ovelhas, e José vem trazer alimento, né, para buscar o relatório, levar para o seu pai, e eles não vão matar esse camarada, chega, a gente não aguenta mais. E nós conhecemos a história, né? Aí ele é jogado ali dentro do poço tal, e vendido para o Egito como escravo. Sabe, irmãos, aquele poço ali foi a primeira prova, terrível prova na vida desse jovem aqui. Ele tinha que crescer, ele tinha que amadurecer, e Deus estava preparando para coisas maiores. E quem sabe no fundo do poço ele poderia ter questionado e reclamado: Senhor, mas eu tentei fazer o melhor, sempre fui um bom filho, respeitei os meus pais, e olha a situação que eu estou agora. No caminho para o Egito, mas aquela caravana de escravos, ele poderia ter questionado mais uma vez. Chegando lá, foi vendido para a casa de Potifar. Potifar, irmãos, era o general, né? Era o segundo homem ali do Egito, general de Faraó. Um homem de um poder extraordinário. É ele que mandava matar ou deixar viver. E José então foi para a casa de Potifar e começou a servir ali. E tudo que José colocava a mão prosperava. Olha que história interessante, né? Tudo que José colocava a mão prosperava. Era um jovem diferente no relacionamento com as pessoas. Era um jovem temente a Deus. E aqui no capítulo 37, 7. O texto que eu separei aqui, ou eu não separei? É 37. 17 ou 7? Ok, é 39 mesmo aí. Quando ele é vendido para a casa de Potifar, né? José foi levado, capítulo 39, foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José. E aqui começa a nos dar algumas características interessantes, irmãos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero
e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo na sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então, irmãos, ele era um jovem diferenciado, e a Bíblia faz questão de destacar: o Senhor era com ele. E outra coisa, a Bíblia diz: viu Potifar que Deus era com ele. Então Potifar olhou para José e disse: esse jovem é diferente dos demais, né? Ele é diferenciado. Ele é responsável no trabalho, ele trata as pessoas com educação. Olha as coisas que ele coloca a mão, sabe, tudo dá certo. Então Potifar viu, irmãos, que havia uma bênção especial sobre esse jovem, e tudo que ele fazia prosperava. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Olha que interessante, que história fantástica, irmãos. Então, um jovem vendido aí, né, com seus 17 anos de idade, e agora um escravo na casa de Potifar, e Deus abençoando a sua vida. Versículo 7 do capítulo 39. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Olha que prova dificílima, irmãos. Que prova difícil. A Bíblia faz questão de relatar que José era um jovem bonito, que José era um jovem que tinha um corpo atlético, né? A Bíblia só chama, irmão, na realidade, duas pessoas de bonito, né? Ela chama Absalão e José. E eu penso que se a Bíblia faz questão de destacar, irmãos, a beleza de alguém, é porque ele era muito bonito, e a Bíblia diz no aspecto físico dele também. Então eu posso imaginar, né, aquele escravo ali, olha, sarado, bonitão, fisionomia bonita. Aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos nele, era a sua senhora, a quem ele devia a obrigação, o respeito, a obediência. E ela diz: deita-te comigo. Com certeza, irmãos, essa era uma prática daquela mulher, se deitar com homens. E ao olhar José e ver ali um jovem bonito, bem, quem sabe isso já tenha acontecido com outros escravos mais, essa empresa fácil, né? Mais uma aqui para a minha coleção. Deita-te comigo. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: o seu senhor tem por mordomo o meu senhor, e não sabe que é em sua casa, pois tudo o que perdão, vou ler de novo, irmãos. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu, ele é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Agora interessante, irmãos, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que tremendo isso aqui, irmãos. Um jovem com toda a saúde, com seus hormônios à flor da pele, né? Que tinha sentimentos, que tinha desejos, que tinha vontade, e ele diz: como poderia eu cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Isso é fantástico, irmãos. Quem sabe não se encaixa muito no mundo que nós vivemos hoje, né? A pressão que a nossa juventude tem aí, né, para aproveitar a vida. E aqueles aí, né, que não andam, né, nessas propostas aí, né, são marginalizados. Eu imagino a pressão numa faculdade, por exemplo, onde vale tudo, né? Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus?
E aí nós já vimos aqui o segredo. Qual era o segredo? Ele andava com Deus, irmãos, e por isso Deus era com ele. Eu imagino, irmãos, para recusar uma oferta dessa, e a Bíblia diz que ela o tentava todos os dias. Sabe o que é isso? Todos os dias, deita-te comigo. E ele rejeitava. Ele dizia: eu não quero, eu não posso. E aí eu posso imaginar, irmãos, a vida desse jovem aqui, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Ele relembrava as histórias que seu pai contava quando era na sua infância, desse Deus maravilhoso de Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus criador. Então ele aprendeu a amar a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, acima dos seus próprios desejos. Ela tentava, irmãos, todos os dias: deita-te comigo. Conhecemos a história, né? E um dia lá, ela o chamou, e ele recusou, e ela agarrou, e ele correu e deixou suas vestes, e ela gritou, e ela então o acusou, né, de a ter assediado, de tentar forçá-la a um ato sexual. E Potifar chega, irmão, naquela situação ali, né? Aí você imagina a esposa chorando, as vestes do servo nas mãos, e ela o acusando. E José foi para onde, irmãos? Ele foi parar na prisão. E eu fico pensando, por que não foi parar na forca? Já pensou nisso? Potifar, irmãos, olha, a honra dele estava em jogo ali. Conhecido em todo o Egito, era somente um escravo, mandava matar. Não fez, irmãos, porque ele conhecia José, e passou a conhecer o Deus a quem José servia. Olha que histórias fantásticas aqui, irmãos. E mais, ele conhecia a esposa que tinha dentro de casa. E por isso, pelo menos para dar uma satisfação para a sociedade, minimizar a situação, ele mandou prender José, quando na verdade tinha motivo de sobra para mandar matar José. E José agora lançado, irmãos, numa prisão, lá no Egito. E mais uma vez aqui, um momento de luta, de prova, ele poderia ter questionado: Senhor, eu fiz tudo certo, eu me preservei para o Senhor, eu obedeci aquilo que o Senhor mandou, eu subjuguei os meus sentimentos por amor ao Senhor, e é isso que eu mereço. Irmãos, como é fácil, né, pensar dessa forma, né? Aí alguns pensam: a pessoa é tão boa, né, tão boa, por que sofre tanto assim, né? Já viu isso por aí? A pessoa é tão boa, por que sofre tanto? Por que Deus permite que alguns passem pelo vale da sombra da morte, que tenha dificuldades, que tenha privações, que tenha problemas? A história de José nos responde muito isso, irmãos. E aqui é um trabalho, irmãos, olha, com fases que para José eram dificílimas. Mas Deus está preparando um jovem, irmãos, para coisas maiores, para coisas grandiosas. Amém. Então essa história nos leva a pensar na nossa história. Eu tenho certeza que você tem problemas também, e já teve problemas no passado. Né, cada uma história diferente, com as suas dores, as suas frustrações. Todos nós, irmãos. E se nós entendemos que nós temos um Deus que conhece o fim desde o princípio, que Ele está cuidando de todas as coisas, e nós não fomos abandonados em momento algum, nós vamos entender o que estava acontecendo aqui, e nós vamos entender a nossa história, os problemas que nós temos, onde você nasceu, por que nasceu daquela forma, como foi criado, as provas que você teve. Eu acho que aqui ninguém nasceu num berço de ouro, né? Porque tantas privações, e alguns passaram fome, né, e tal, e violência física, emocional, né? Tantos traumas aí. E José agora, irmãos, é lançado no cárcere, e ali
com presos, com marginais, criminosos, e a Bíblia nos diz mais uma vez que Deus o abençoou ali. Da mesma forma que Potifar, o carcereiro, olha assim: esse jovem é diferente aí dos demais, esse preso é diferente. Olha o tratamento dele com as pessoas, olha como é que ele tem cuidado com as pessoas, olha o respeito que ele tem pelo ser humano. Esse jovem é diferente. E ele se aproxima de José e começa a conhecê-lo mais, irmãos, e vê que ele poderia confiar em José. E da mesma forma que Potifar confiou sua casa a José, agora o carcereiro confia toda a prisão a José. Imagina um negócio desse, irmãos. José tinha em suas mãos a chave da prisão. José, irmãos, cuidava dos prisioneiros. Da mesma forma que lá na casa de Potifar ele era o segundo homem, né, que cuidava de tudo, aqui na prisão da mesma forma. E aí da Bíblia diz mais uma vez que Deus abençoou José. Deus era com ele. Lembra? Deus está preparando um jovem para coisas grandiosas, irmãos. Um dia aparecem lá dois presos, o copeiro e o padeiro de Faraó. Fizeram alguma bobagem, né, para parar na prisão. E certo dia, irmãos, eles acordaram meio assustados assim, e José percebeu, né, pelo semblante ali, que alguma coisa não estava bem, e perguntou: o que está acontecendo? Se nós tivemos um sonho, cada um de nós teve um sonho essa noite, e nós não sabemos cifrar o que aconteceu, nós estamos preocupados. E José, irmãos, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E para o sonho do padeiro ele diz: olha, do copeiro ele diz: daqui a 3 dias Faraó vai te restituir ao seu cargo. E para o padeiro ele diz: daqui a 3 dias você será enforcado e morto. E assim exatamente foi. Essa história, irmãos, dá assim, sabe, que prende a gente, né? A gente fica na frente da televisão vendo tanta bobagem aí. Vamos ler a Bíblia, irmãos, que história tremenda essa aqui, né? Cheia de emoções, de situações de intriga, né? E José havia dito para o copeiro: olha, quando estiver diante do Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. E aí se passaram 2 anos, irmãos, até que Faraó tem um sonho das vacas e das espigas. Conhecemos bem a história. Nós estamos já no capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé no Nilo, do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no coiçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias. E aí nós conhecemos a história, né? As vacas magras engoliram as gordas e continuavam magras. As espigas mirradas comeram as espigas, né, sadias, e continuavam mirradas. E Faraó ficou impressionado com aquele sonho. E aí ele reúne ali, né, os seus os sábios do seu reino ali. Ninguém conseguia interpretar, irmãos, o sonho do Faraó, até que o copeiro se lembrou de José. Isso está no tempo de Deus, irmãos. 2 anos se passaram. Lembra-se, Deus conhece o fim do princípio, e Deus vai cuidando dos seus filhos, irmãos, para coisas maiores, tudo no tempo de Deus. 2 anos de sofrimento ainda na prisão, sendo fiel a Deus. Aí o copeiro diz: olha, lá na prisão tem um jovem lá que interpreta sonhos. Lembra, Faraó, o que aconteceu e tal? O padeiro foi enforcado e eu fui libertado. Olha, ele interpretou o nosso sonho. E Faraó manda chamar José, irmãos, e diz assim: você consegue interpretar o meu sonho? E diz: eu não, mas o meu Deus sim. E José, irmãos, interpreta o sonho de Faraó, dizendo que haveriam 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de miséria, de seca. Eu posso imaginar aquele momento ali, irmãos, Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo, e uma comoção entre as pessoas ali. E Faraó dizendo: o que faremos? Imagina 7 anos de fome. O que faremos? Aí eu acho interessante que no versículo 33, capítulo 41,
José até dá um conselho para Faraó, né? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Aí eu ouvi um pregador certa vez dizendo, logicamente em um tom de brincadeira, dizendo: Faraó, escolha um homem, sabe? Escolha um homem sábio, né? Não sei se foi essa a intenção. Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. A ideia é boa: recolher 20% de tudo aquilo que nós colhemos nos 7 anos de fartura, e nós vamos tocar isso. A ideia é boa. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço colar de ouro, e fê-lo subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Que história tremenda, irmãos. De escravo a governador do Egito. Em um momento tudo perdido, irmãos. Em um momento lá numa prisão, largado. E em um instante Deus o toma pela mão e o coloca numa posição extraordinária, irmãos. Governador de todo o Egito. E você sabe o final da história, né? Para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia, irmãos. E se nós confiarmos em Deus, irmãos, ao final da nossa história será o melhor. Talvez a gente não conheça tudo, a gente não saiba de tudo, talvez perdido aí em meio aos nossos problemas, às nossas angústias, porque falta isso, falta aquilo, às vezes falta saúde, falta emprego, né? Às vezes conflitos familiares, as coisas não dão certo, tantos problemas. Mas tem um Deus olhando para nós. E nós aprendemos com esse jovenzinho, que agora já está lá com seus 30 anos, né? Nós aprendemos com esse jovenzinho aqui de 17 anos, que confiou sua vida nas mãos do Senhor, que os problemas vão passar. A dor não vai durar para sempre. E Deus vai realizar em nossa vida o melhor. São os sonhos de Deus, irmãos. José não sabia o que vinha pela frente, mas sabia que era o melhor, porque o resultado final é sempre o melhor para aqueles que confiam em Deus. Não se perca aí na história da sua vida. Não se perca, porque talvez você não tenha todas as respostas ainda. Não se perca porque você viveu uma vida até aqui de muitos problemas, muitas angústias, dificuldades, sofrimento, perda, frustrações. Não se perca por olhar as suas cicatrizes, né? Todos nós trazemos cicatriz na nossa alma, sabe, irmãos? Nós temos um Deus que está conduzindo todas as coisas. Amém. E se você confiar nele, o final será extraordinário. José recebeu um sinete nas suas mãos, irmãos. Era o anel de Faraó, autoridade, poder. E o que Deus nos promete
promete, se nós confiarmos nele, irmãos, é uma coroa de ouro em nossa cabeça. É a salvação eterna para aqueles que forem fiéis. Qual o segredo? José aprendeu a andar na presença do Senhor. Aprendeu a subjugar os seus gostos, as suas preferências. O que é certo, o errado é errado. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Um jovem, irmãos, com os joelhos calejados. Um jovem, irmãos, que entendia da palavra de Deus. Um jovem, irmãos, que não tinha tempo para brincar com as coisas do mundo, não. Separado para o Senhor. Deus estava preparando para coisas maravilhosas e grandiosas. Talvez você tenha sofrido tanto até aqui, meu irmão. E a minha oração para você nessa noite é: não desanime. Talvez alguns sendo traídos pelos irmãos, outros lá na prisão, outros com seus problemas. Eu estou falando aqui de forma figurada, logicamente, né? Existe um rei na nossa espera. E Deus vai conduzir você até lá, se você confiar. Alguns trocam a salvação por tão pouco, irmãos. Alguns trocam a salvação por um pouquinho de prazer a mais. Eu digo, não compensa. Alguns trocam a salvação por amizades. Eu digo, não compensa. Alguns trocam a salvação por seus planos terrenos. Por mais que seja bom sonhar, né? Mas tem que sonhar com o Senhor. Alguns trocam a salvação por um pouquinho de dinheiro a mais. Não vale a pena. A coroa da justiça não está guardada. Um pouco de tempo mais. Da mesma forma que José foi exaltado aqui neste mundo, irmãos. Eu tenho convicção da salvação desse jovem. Existe uma promessa para nós hoje também. Permaneça firme. A despeito da sua história passada, a despeito das suas cicatrizes, seus problemas, suas angústias e traumas, confie em Deus. O resultado final será sempre o melhor, se você confiar nele. Nós estamos aí numa semana especial com os nossos jovens aí, realizando o trabalho que é de Deus. E a gente faz isso com muito amor e carinho, sabe? É nossa responsabilidade e obrigação. Eu queria orar de uma forma muito especial por você nessa noite. Quem sabe alguém aqui nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo e assim: pastor, eu preciso dessa oração na minha vida, sabe? Tem algumas coisas que precisam mudar, eu preciso de uma oração aí. Eu queria orar por você de uma forma especial. Tem uma música agora? Tem uma música? Ao ouvir essa música, eu convido você a vir à frente em nome de Jesus, para que Deus abençoe você, para que você permita que Ele tome você pelas suas mãos e conduza você, a sua família, a sua vida, a sua história para o melhor. Se for o seu desejo, venha à frente em nome de Jesus. Proteja o que é teu, te faça crescer.
ainda dá tempo. Obrigado, Senhor, pela história maravilhosa de José, retratada na Tua Palavra, Senhor. E ao olharmos para essa história, lembramos da nossa história também. Talvez não com tanta intensidade, com tantos problemas, mas todos nós temos uma história para contar, Senhor. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a despeito dos problemas, das lutas até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Alguns ainda com seus problemas, traumas, mas estamos aqui, Senhor. De uma forma muito especial, obrigado, porque muitos vieram à frente aqui, membros da igreja, mas eu peço especialmente aqui pelo Jair, pela Ana, teus filhos, que vieram à igreja hoje, se levantaram porque receberam o toque do Espírito Santo. Toma esses teus filhinhos em tuas mãos, Senhor. Cura os seus traumas e suas feridas. Que sintam o desejo de confiar a sua vida em tuas mãos. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Terão certeza, Senhor, que o final será o melhor, porque esta é a promessa da Tua Palavra. Tu és um Deus fiel, verdadeiro, e aqueles que forem fiéis herdarão, Senhor, a Canaã celestial. Coloque esse sentimento no coração desses Teus filhinhos, e sinta o desejo de continuar conosco, dar a Tua Palavra, Senhor, tomar uma decisão nas suas vidas. Como igreja, Senhor, estamos aqui para ajudá-los, para fortalecê-los, para amá-los. Obrigado pelo trabalho que a Tua igreja tem realizado. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos para que essa igreja cresça, não somente no aspecto físico, Senhor, mas principalmente na vida espiritual. Uma igreja que tem aprendido a andar na Tua presença. Uma igreja que tem renunciado ao mundo e os seus prazeres. Uma igreja que se ama, se respeita, comprometida com a salvação do pecador. Despede-nos agora na Tua graça, vá conosco, traze-nos amanhã mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.